meus amados, minhas amadas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui outra vez no parque. E hoje aqui no Histórias que me contam com Sandra Santos, que sou eu. Quero compartilhar uma novidade para vocês. Temos a nossa primeira história. E hoje nós vamos ler juntos. E olha, é uma história top. Vocês vão amar. Então, preparem seus ouvidos, preparem seus corações, sentem confortavelmente ou coloquem esse vídeo e comecem a escutar enquanto vocês trabalham, enquanto vocês estão nas suas atividades, e vocês vão amar. E depois comentem aqui embaixo o que vocês acharam da história, deem suas opiniões e bora lá! Nosso processo para vir morar na Itália. Essa pessoa ela só se identificou no final da história dela. Primeiramente, quero agradecer a Deus por poder compartilhar nossa história com você, Sandra. Que este canal cresça e seja um grande motivador para as pessoas. O ano era 2017. Eu e meu esposo começamos a conversar sobre vir morar na Itália. Anos atrás, eu já havia vivido por 2 anos aqui com nossa filha, mas ele, apesar de conhecer o Brasil inteiro por causa do trabalho que fazia, nunca havia viajado para a Europa e nem tinha ideia de como seria. Pensa vocês. Em 2019, meu cunhado, que já morava no exterior, foi passar férias na nossa casa em Santa Catarina e deu a ideia para meu esposo fazer um curso de martelinho de ouro, pois havia conhecidos que trabalhavam com isso e disse que era uma boa profissão para se fazer na Europa. Conversamos muito sobre os prós e contras de morar fora, de deixar uma vida estável profissionalmente, pois ele trabalhava já há quase 20 anos na mesma empresa. Você teria coragem? Dominava o trabalho que fazia e tinha um ótimo salário. Eu havia saído da mesma empresa que ele trabalhava, fazia 1 ano, para viajar com ele e trabalharmos juntos. Que legal! Então, após muito conversar e refletir, decidimos que ele fosse fazer o curso. Depois de 1 mês, ele pediu a conta no trabalho e começamos o processo para vir para a Itália. Olha que história, minha gente! Começamos então a anunciar para venda nossos móveis e utensílios. Muita coisa nós também doamos, e cada pessoa que vinha pegar algo que haviam comprado, parecia que era um pedacinho da gente que estavam levando. E a nossa casa começou a ficar vazia, e ali começa a dar uma vontade de desistir. Eu imagino. Vendemos o carro de passeio e ficou o de trabalho, pois era um valor bem maior. Precisaríamos de uma grana alta, porque meu esposo precisava pagar a assessoria que ajudou a fazer a sua cidadania italiana, mais o bilhete aéreo e dinheiro para se manter durante todo o processo. Ali decidimos que eu e nossa filha ficaríamos no Brasil, até que ele pegasse definitivamente o documento italiano. Começamos a procurar agências e pessoas para comprarmos os bilhetes, mas os preços eram um absurdo. Então achamos uma agência que vendia passagens com milhas e o preço foi bem menor, o que nos deu um bom alívio. Tudo isso aconteceu de fevereiro, quando tomamos a decisão, até maio, que foi quando meu esposo viajou. Eu e minha filha fomos para Curitiba, na casa da minha mãe. E ali ficamos cheias de ansiedade pela viagem do meu esposo, que nem a língua italiana falava e teria que ir para um lugar desconhecido, ficar com pessoas desconhecidas durante o processo, e isso preocupava a todos. Ele chegou bem no seu destino depois de ter passado sufoco na imigração de Roma. Quem aí já não passou pela imigração? Depois ter que pegar um ônibus para mais 4 horas de viagem até a cidade que o assessor trabalhava, e ali ficou por praticamente 3 meses. Eu fiquei ainda com algumas coisas para vender e o carro de trabalho do meu esposo.
que era uma caminhonete, e eu e minha filha anunciávamos em tantas plataformas, mas nada de venda, só especulação. E o dinheiro da venda desta caminhonete serviria para nossas passagens e o aluguel da casa que iríamos morar lá na Itália. Vocês lembram que no começo falei que eu já havia morado aqui e tenho amizade com algumas pessoas? Então pedi para que me ajudassem a procurar uma casa, mas nada. Muita burocracia. Eles, lógico, queriam que tivéssemos já documento italiano, contrato de trabalho e, claro, dinheiro para o adiantamento dos aluguéis. Então foi nosso primeiro balde de água fria, pois meu esposo, em uma cidade no sul da Itália, nós no Brasil e sem casa para morar. Claro que o desespero batia, o desânimo e a vontade de falar para ele voltar embora. Mas não desistimos. Comecei a procurar pelas redes sociais pessoas que pudessem nos ajudar com a casa. E foi aí que conheci uma moça que fazia a ponte entre a imobiliária, o proprietário e o inquilino. Porém, o local que tinha era numa cidade onde o trabalho era escasso e salários baixos. Nos fez ver uma casa, porém, hoje digo, ainda bem que não tínhamos vendido a caminhonete, porque senão teríamos alugado essa casa, mesmo com os contras que falei anteriormente. Achei então uma outra moça que fazia o mesmo trabalho e me fez ver duas casas. Uma próxima à estação de trem, porém sem móveis nenhum, e outra toda mobiliada, inclusive com itens de cama, mesa e banho. Escolhemos logo essa. Aí vem a saga do dinheiro para dar como caução, e claro que nós não tínhamos. Tivemos que baixar o valor da caminhonete para poder fazer dinheiro logo, mas nada. E a mulher me cobrando que eu tinha que enviar o dinheiro para ela poder segurar a casa. Meu esposo, nesta fase, estava quase sendo reconhecido como italiano e não tínhamos casa para ele poder sair tranquilamente daquela que ele estava, que era da assessoria, e a regra era: pegou a identidade italiana, no mesmo dia ele tinha que sair da casa. Então resolvemos colocar em uma revendedora especializada em caminhonetes. E assim foi feito. Vocês acreditam que 5 dias depois uma pessoa nos ligou para vir ver o veículo? Porém, como estava na revenda, entramos de acordo com o rapaz para que viesse ver. E lógico, nós ansiosíssimos pela venda, mas digo uma coisa a vocês: Deus não faz as coisas nem antes nem depois, é no tempo certo. Esse rapaz, enquanto olhava a caminhonete, o seu pai que foi junto me dizia: não sei por que meu filho quer comprar ela, pois já tem outra. Porém, esta está muito conservada e é um modelo que pouco se acha. Então, vamos comprá-la. Eita glória! E assim ela foi vendida. E tivemos que pagar comissão para o revendedor, mesmo sendo nós que levamos o comprador lá. Injusto sim, mas regras são regras. Agora tínhamos o dinheiro para os bilhetes e para o aluguel. Yes! E, pasmem, 2 dias depois, meu esposo me liga que foi assinar o documento de reconhecimento da cidadania e que uns 15 dias ele pegaria a identidade. Aí vocês imaginam a correria que foi, pois lá atrás eu já falei que ele teria que sair da casa, certo? Corri falar com a moça do aluguel, fiz o primeiro depósito, corremos comprar os bilhetes. E detalhe, o mesmo cara que vendeu o bilhete com milhas para meu esposo, vendeu para nós também. Porém, chegou o dia da viagem e ele não nos enviou o bilhete. E não atendia telefone. Resumo da ópera: perdemos este dinheiro pago. Gente, que história! Então fomos atrás de outra agência e compramos os bilhetes
Claro, bem mais caros, porque a viagem era para 2 dias depois. Porém, até aí tudo certo. Despedidas dos parentes, amigos, do nosso país. Por mais difícil que seja o Brasil, mas é a nossa nação, nossa casa. Ali temos histórias, fomos criados e, gente, não foi nada fácil. Tua vida se resume nas malas que está levando, nas poucas coisas que consegue colocar dentro desta mala. Ok, chegamos no aeroporto da Itália e, para nossa surpresa, gente, que história! E, para nossa surpresa, as malas não chegaram. Eu e minha filha tínhamos levado somente uma mala de mão, onde tinha um pijama de cada uma e uma troca de roupa. E vai eu treinar meu italiano quase fluente, só que não, para poder fazer a denúncia das malas perdidas. Gente, ela colocou a vida dela dentro das malas. E ela chegou aqui na Itália e essas malas não chegaram. Imagina a cena! Nisso, além do voo que chegamos já ter saído com atraso lá do Brasil, com essas das malas serem perdidas, a moça que havia alugado o apartamento para nós estava nos esperando na estação de trem da cidade que alugamos a casa, até que consegui pela companhia aérea usar o telefone e ligar para ela dizendo o que tinha acontecido. Porém, no ônibus, no trem, no aeroporto, nosso celular não funcionava. Pensem na tensão. Tentava pegar o Wi-Fi, mas não funcionava. Era para termos chegado às 19 horas na cidade e chegamos às 22. Na casa nos esperavam inclusive os donos da casa e foram muito gentis conosco. Pelo menos isso, né? Ali começou nossa saga neste país maravilhoso, cheio de burocracias, cheio de dialetos, de manias, tradições, gente mais fria que eu poderia imaginar, ao menos na cidade que moramos. Sem conhecer ninguém na cidade, porque vocês se lembram, eu tinha vontade de morar em uma outra cidade onde já havia morado, porém não conseguimos alugar casa. Então a nossa solução foi vir para essa cidade. Nem para que lado iríamos, que sufoco, gente do céu. Final da semana, chegou meu esposo e dali em diante começamos o processo de buscar trabalho e fazer nossos documentos. Tarefa nada fácil. Para quem não conhece ninguém para te ajudar, mal fala a língua. Meu Deus, que perrengue! Eu me virava mais com a língua. Minha filha um pouco e meu esposo nada. Então imaginem a carga que ali eu já tinha. As malas, 17 dias chegou uma, 24 dias a outra e 45 dias a última. No meu processo de documentação, aqui se chama carta de soggiorno, por ser casada com um cidadão italiano. Foi uma luta. Fui 9 vezes no estabelecimento que faz este documento. Aqui na Itália se chama questura, seria a Polícia Federal no Brasil. Eles me pediam tantos documentos que cheguei a pensar em desistir, mas no final deu tudo certo. Ufa! Entre uma luta e outra, consegui um trabalho na casa de uma senhora que me pagava uma mixaria por hora e eu trabalhava de domingo a domingo sem folga, pois eu precisava deste trabalho. Depois de um dia que pedi a ela, ao menos o dia de Natal de folga, ela começou a me tratar muito mal e eu decidi pedir a conta e buscar outra coisa para fazer. Meu marido, depois de vários bicos que fez, conseguiu um trabalho fixo em um posto de gasolina. Para nossa surpresa, quando chegou a vez da minha filha fazer a documentação dela, tivemos mais lutas. Eles disseram que por ela ser maior de idade e não ser filha biológica do meu esposo, ela não poderia pegar o documento. Foi um tempo de tensão, medo, incertezas, mas sempre conseguia um bico ou outro para fazer e se manter. Até que um dia achamos uma brecha na lei que permitia estender o documento para ela. E depois de tantas idas e vindas,
a diretora lá da questura do local, daquele estabelecimento que faz o documento, disse que, ok, a lei existia, mas eles queriam que comprovassem que ela era dependente de nós, dos pais, no Brasil. Aí veio a vontade de desistir de tudo também, pois ela trabalhava no Brasil e não era nossa dependente. Mas, entre choros e lágrimas, ela me olha e diz: Mãe, vamos correr atrás dos documentos italianos da nossa família? E eu, mais do que depressa, respondi que sim, pois sabíamos que tínhamos origem italiana. Até tentei anos atrás, mas sem sucesso, pois minha avó havia dado o sobrenome errado para as buscas. E também na época nem sabia como fazer este processo. Foi aí que começamos a pesquisar, e pela graça do Senhor achamos os documentos. E para nossa alegria e tristeza ao mesmo tempo, quem era o italiano era a minha trisavó. E tivemos que fazer o processo via judicial pelo Tribunal de Roma na época, pagando, claro, um saco de dinheiro. Depois de 1 ano e 2 meses, fomos reconhecidas italianas e ficou tudo certo. Ela pegou a cidadania e eu troquei o documento que tinha pela cidadania. Nesse meio tempo, meu marido continuava a trabalhar no posto. E depois de 2 anos, eu e meu esposo decidimos que ele procuraria uma forma de trabalhar como martelinho de ouro e começamos a se mexer. Fomos atrás de comprar as ferramentas para ele e depois de 12 horas de trabalho no posto, ele chegava em casa, cansado, jantava e descia para a garagem treinar em um capô que tínhamos comprado para isso. Mas depois de um tempo ele viu que não estava rendendo. Fez algumas videochamadas para o rapaz que foi seu professor no Brasil, mas mesmo assim estava complicado ele finalizar os amassados. Para que ele se dedicasse mais ao treinamento, ele pediu a conta no posto. Eu trabalhava como controle de qualidade em uma fábrica de roupas famosas, e assim fizemos. Eu ia mantendo a casa enquanto ele se preparava para a mudança de trabalho. Para que eu pudesse ajudar ainda mais a manter a casa e honrar com nossos compromissos, resolvi comprar lingerie do Brasil para revender aqui. Como eu já conhecia bastante gente, muitas mulheres, estava convicta que venderia bem e conseguiria dar um alívio financeiro a nós. Mas pasmem, vendi foi quase nada. As pessoas que eu conhecia sequer pediram para ver o que eu vendia. Nem abençoada fui pelas pessoas que achei que me abençoariam. Era como se eu não tivesse essas coisas para vender. E o pior, eu via nas redes sociais elas comprando de uma outra pessoa e postando. Nossa, foi muito difícil. Meu Deus, gente! Deixa eu só abrir um parênteses aqui. A tua confiança está no Senhor, que fez o céu e a terra, ou está nos homens? Pensa bem. E por falar em dificuldade, até conhecíamos pessoas que trabalhavam como martelinho de ouro, porém nos viraram as costas. Nem por empatia nenhuma nos ajudaram. Foi aí que decidi fuçar o Facebook e procurar alguém para ajudar ele. E pasmem, um brasileiro que faz este trabalho aqui, um desconhecido, estendeu a mão a ele. O convidou a ir para alguns dias com ele, para ver como era o trabalho e para ver como estava o conhecimento do meu esposo. Porém, um dia este rapaz foi convidado para trabalhar na Alemanha e nós estávamos nos preparativos para que meu esposo fosse também. E do nada veio um telefonema dizendo que o atravessador deste trabalho falou que não poderia levar meu esposo, pois no canteiro só era permitido os martelinhos profissionais. Mais uma desilusão. Já não sabíamos o que fazer. Meu esposo foi trabalhar de entregador com um furgão. E no mesmo dia, no final do seu turno, conversamos novamente, falamos um para o outro. Se nós decidimos vir para a Itália para você trabalhar como martelinho de ouro, então você vai trabalhar como martelinho de ouro.
e ele saiu deste trabalho. Quando nada acontecia neste ramo, decidimos que ele voltaria para o Brasil para fazer uma especialização no curso e depois voltar. E eu, no meio tempo, já estava enviando tipo um currículo dele via Messenger para os grupos de oficina. E no dia em que íamos comprar a passagem dele, uma das oficinas enviaram mensagem dizendo que gostariam de conversar com ele. Ufa, que sufoco! Que meses agonizantes! Então ele conversou com essa empresa e começou um treinamento. E após alguns meses começou a trabalhar como martelinho e faz isso até hoje. Que história, gente! Eu fazendo trabalhos na limpeza primeiramente, depois em logística, acabei piorando o estado das minhas hérnias de disco na coluna, bursite e tendinite nos ombros. Ainda trabalhei por algum tempo até que meu esposo me disse que seu trabalho estava já um pouco estabilizado e eu poderia sair do meu trabalho para fazer tratamentos e cuidar da casa. E quem sabe até viajar com ele para trabalhar como fazíamos no Brasil. Lógico que eu amei essa ideia e a possibilidade de estar em casa e poder fazer coisas que eu não fazia estando trabalhando. Quem é que não quer, né, ficar em casa? Porém, nem tudo é como planejamos, né? Neste meio tempo, minha filha engravidou de um relacionamento tóxico e violento. Nasceu uma bênção de Deus em nossas vidas, que é o meu netinho. Para que ela fosse trabalhar, eu cuidava dele. E faço isso até hoje, com muita alegria e amor. Lógico que tenho que abrir mão de muita coisa para poder ajudá-la, mas como dizem, ser mãe é padecer no paraíso. E até que eles precisem de ajuda, estaremos aqui para isso. Minha gente, o processo para alcançarmos algo é doloroso, difícil, complicado, longo muitas vezes, mas o segredo é dar graças em tudo, não reclamar, colocar Deus em tudo, porque assim sabemos que a vitória é certa, mesmo em meio às tribulações. Gente, que história! Eu me emociono, porque essa história é minha, é da minha família, é da nossa saga de ter vindo morar na Itália. Eu me segurei a história inteira para não chorar. Porque isso aqui é um pequeno resumo. É só um resumo do que a gente fez no Brasil, do que a gente fez aqui, do que a gente passou, das dificuldades, das alegrias. Mas em todo o tempo. Ai, Jesus. Em praticamente todas as nossas decisões, colocamos Deus à frente de tudo. Nas que não pedimos a permissão dele, tivemos problemas. E foi difícil, mas em cada etapa nós vencemos de alguma forma. Perdemos dinheiro em negociações, perdemos mala, tivemos medo, tivemos estresses, dificuldades, trocamos de país, deixamos para trás gente que amamos. Perdemos todas as datas especiais. Morreram pessoas e não pudemos estar juntos. Aqui enfrentamos a pandemia logo que chegamos. Pessoas nos viraram as costas, não nos ajudaram. Não mentimos nem fizemos nada de errado fora da lei em nenhum processo de documentação, apesar de muitas pessoas nos dizerem que poderíamos fazer diferente. Mesmo em meio ao caos, nunca deixamos de louvar a Deus, ir à igreja e servir a Ele com amor no coração. Mesmo tudo indo por caminhos que não esperávamos enfrentar, mas nossa fé e perseverança nos ajudou e muito. Eu gostaria de deixar para vocês que o colocar Deus à frente de tudo nos fez estar de pé até hoje. Porque seja eu, meu esposo, como minha filha, aqui não está escrito, mas nós chegamos a trabalhar em 2 locais. Meu marido trabalhava 12 horas por dia no posto de gasolina, depois fazia mais 5, 6 horas
fazendo inventário em supermercado. Nós comíamos dentro do carro porque não dava tempo, era muito corrido. Nós 3 trabalhávamos durante o dia e à noite, na madrugada, a gente ia fazer inventário. Nós vimos a mão de Deus em tudo. E eu vou falar para vocês uma coisa, que o atravessar o oceano, sair da nossa nação e vir para esta nação, uma nação fria, eu digo espiritualmente, foi aonde nós mais crescemos. Nós crescemos de uma forma como pessoas e espiritualmente. E você sair da tua zona de conforto muitas vezes te faz crescer. É sofrido, é um processo complicado, mas te faz crescer. E para terminar, vos digo que as pessoas almejam o que você conquistou, mas de jeito nenhum querem passar pelo processo que você passou. Faça hoje o que você pode, para que amanhã você possa fazer o que quer. Deus é e sempre será o nosso esteio. Obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Que Deus abençoe profundamente a cada um de vocês. Comentem aqui, nos sigam, compartilhem com todas as pessoas que vocês conhecem, porque a nossa história pode ser a tua. A nossa história pode te dar uma luz naquilo que você tem afrontado hoje.